Eu espero trazer nessa minha abordagem hoje pontos de reflexão de qual é o papel de cada um, das instituições, dos profissionais que atuam junto às instituições e as famílias, cada um, cada cidadão e cidadã, qual o papel do entendimento da segurança alimentar. Eu espero trazer essa reflexão em toda a abordagem que eu projetei. Agradeço mais uma vez a confiança e vamos iniciar aqui, então, a nossa projeção da apresentação que programei. O nosso primeiro momento de conversa sobre esse evento era primeira infância, intersetorialidade e segurança alimentar. A intersetorialidade que pretendo trazer aqui, volto a repetir que não é só entre as instituições, mas, de fato, todas as questões relacionadas ao exercício profissional, seja de qualquer área, inclusive daqueles que não são nem da saúde nem da educação. Então, dessa forma, vamos tentar aqui trazer, eu fiz um conjunto de slides trazendo um pouco essa trajetória do que a gente entende como primeira infância, intersetorialidade e segurança alimentar. Então, mais uma vez, quero reforçar aqui que muitas evidências demonstram a importância dessa fase primeira infância, tanto para a criança quanto para a sociedade. Eu costumo sempre afirmar que a criança não é o futuro, a criança é o presente. As fases de vida, os ciclos de vida, elas não são superpostos um pelo outro. Os ciclos de vida são importantes no presente e, claro, que refletem toda uma estrutura e uma perspectiva de futuro, mas é importante cuidar da nossa primeira infância agora. O investimento na primeira infância é considerado retorno positivo, tanto a médio, a curto, longo prazo, melhora a qualidade de vida, todas as indicações de melhor colocação no mundo do trabalho, os melhores salários e oportunidades profissionais são conquistadas desde a primeira infância. Então, investir na primeira infância é uma estratégia efetiva para quebrar o ciclo intergeracional de pobreza, para reduzir desigualdades. Então, a primeira infância precisa ser prioridade nas agendas de governo, em todas as políticas públicas e nos serviços, para que tragam, de fato, um atendimento integral e integrado nessa fase de vida. Seguramente, é dessa forma, garantindo políticas públicas que, com ações e projetos que promovem o atendimento integral e integrado, é que nós vamos conseguir que as nossas primeiras infâncias sejam totalmente respeitadas e vividas em sua plenitude. Então, para isso aqui, eu ressalto dentro de Sergipe pela primeira infância, né? E esse seguramente vai trazer e traz, né, o conjunto de ações intersetoriais que podem promover realmente o respeito e a garantia de direitos da criança. Eu quero iniciar com o aleitamento materno, embora tenha sido ressaltado aqui por todos e como eu confirmo plenamente que tudo da primeira infância começa desde a concepção, desde a gestação, todos os cuidados, a atenção que essa família precisa receber para que conduza essa gestação e esse bebê com muita tranquilidade e com o acesso, não é, a bens e serviços. Então, dentro do aleitamento materno, nós temos marcos, né, que já respeitam a segurança alimentar. Então, esse é o primeiro alimento, e é o alimento que, de fato, confere segurança alimentar e nutricional na primeira infância, é a garantia de ações que incentivem, promovam e protejam o aleitamento materno. Então, é esse tripé: promover, proteger e apoiar. As famílias não desmamam seus bebês
simplesmente porque querem. Elas são levadas a isso, ou por falta de um trabalho efetivo que incentive essas famílias, ou porque existem influências no seu ambiente, né, de convívio que não são apoiadoras, e principalmente pelo marketing abusivo das indústrias de alimentos infantis e de acessórios, né, que foram criados mais recentemente, não foi desde quando o mundo é mundo, a exemplo da borracha e de utensílios como bicos e chupetas e mamadeiras. Então, em 1981, foi criado o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno na Assembleia Mundial de Saúde, para regulamentar, coibir certas práticas abusivas do marketing das indústrias de alimentos infantis, e cada país que estava na Assembleia Mundial de Saúde em 1981 saiu com o compromisso de criar o seu Código Nacional. No Brasil, em 1988, então se passaram 7 anos para formalizar a legislação brasileira, que tem o nome de Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes, Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras, que nasceu como resolução de diretoria colegiada da Anvisa e portaria ministerial do Ministério da Saúde. De 1988, essa legislação, intitulada como NBCAL, né, ela foi regulamentada como lei em 2006. Então, todo esse percurso de 88 a 2006, essa legislação passou por forte pressão da indústria de alimentos infantis, bicos, chupetas e mamadeiras, também do poder econômico, para ou diminuir, ou destituir, ou encerrar essa legislação. Mas, em 2006, o governo brasileiro tornou lei, que é a Lei 11.265, que é a NBCAL. Então, dentro dessa lei, nós temos quem são os sujeitos protegidos. As crianças, os lactentes, criança até 11 meses e 29 dias, as crianças de primeira infância, que são as crianças de até 3 anos, e considerado pela lei, não é? Mas o decreto 9.579, que regulamentou essa lei, o decreto estendeu que essa lei tem que ter vigência para todos os produtos produzidos, ofertados, comercializados para crianças de até 6 anos. Então, aí vai da primeiríssima infância até a primeira infância, 6 anos de idade. Quem são os sujeitos atingidos que precisam respeitar essa legislação? Os estabelecimentos comerciais, sejam de fabricantes, produtores, comerciantes, os serviços, sejam eles privados ou públicos, e os profissionais de todas as categorias. As instituições de ensino têm obrigação de divulgar a lei e as entidades associativas de respeitar a legislação. Então, isso reforça aquilo que eu citei inicialmente. Toda a trajetória, toda a caminhada pela segurança alimentar, ela não é apenas institucional, ela é de compromisso de todo cidadão, seja ele o comerciante, seja ele um professor universitário, seja ele um profissional de saúde dentro da unidade, seja um professor dentro da unidade infantil, de educação infantil. Então, seja um governante, seja um legislador, todos nós temos que respeitar a Lei 11.265 de 2006, que protege o direito de amamentar e o direito de ser amamentado. Eu não vou citar aqui todos os itens da legislação, mas o objetivo é contribuir para a adequada nutrição de lactentes e crianças de primeira infância, e vocês, com certeza, terão curiosidade de que ainda não se afinou, não leu ainda a legislação, de se aproximar dela, mas a abrangência, ou seja, todos os produtos que têm citação na lei, estão ligados à alimentação infantil, sejam as fórmulas infantis, sejam os leites integrais, os fluidos, o em pó, todo produto à base de leite ou não oferecido para criança menor de 6 anos, os alimentos de transição, que são aqueles alimentos utilizados na alimentação de bebês, e
os artefatos, os utensílios, como bicos, chupetas e mamadeiras. Então, todo esse conjunto de produtos tem artigos na lei que diz respeito sobre rotulagem, publicidade e como administrar, caso seja necessário, algum desses produtos. Eu quero ressaltar aqui que todas as fórmulas infantis, 99,9%, são provenientes de uma vaca, porque muitas pessoas acreditam que, por se chamar fórmula infantil, está apropriado para o bebê humano. E não é a verdade. Nós somos mamíferos e mamífero é alimentar com leite da própria espécie. Então, leite espécie específico para bebê humano é o leite de mulheres. O leite de vaca é extremamente adequado para bezerros. Então, dessa forma é que nós temos que trabalhar o entendimento do risco que pode acometer um bebê quando nós administramos qualquer um desses produtos de forma indiscriminada, de forma sem preparo, no sentido da indicação. E aí eu trouxe aqui para vocês o ENANI, né, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, de 2019, que mostra que, embora tenhamos a indicação de que o aleitamento materno exclusivo, ou seja, só leite de peito, até 6 meses, é o indicado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, adotado por todas as secretarias dentro do Brasil, seja indicado 6 meses o bebê mamar exclusivamente, todas as equipes se empenham em orientar, ainda não alcançamos um resultado apropriado. Então, apenas 45% das nossas crianças menores de 6 meses estavam mamando exclusivamente. Ou seja, as famílias estão optando e vêm optando para introduzir outros produtos, além do leite materno nos primeiros 6 meses, e isso gera insegurança alimentar para esses bebês e também compromete a renda familiar, porque esses produtos que são utilizados na alimentação infantil, eles têm um alto custo, e isso traz também prejuízos na hora da distribuição daquela renda com os outros seres da família. Então, nós estamos ainda precisando investir muito, e eu vi que o programa Sergipe pela infância, pela primeira infância, prioriza as ações de aleitamento materno. Isso é extremamente importante, porque são os dados mostrando que ainda estamos muito aquém do que nós precisamos alcançar. Quando fala no aleitamento materno continuado, ou seja, o bebê, depois de 6 meses, receber outros alimentos, a indicação é de 24 meses, ou seja, 2 anos. Mas o que o ENANI apontou? Que apenas 53% das crianças estavam mamando com 1 ano de idade. Então, muito fora do esperado, que seria até 2 anos de idade. Precisamos, de fato, investir nas ações de segurança alimentar a partir do aleitamento materno. Quando faz essa situação, o ENANI aponta as desigualdades na amamentação entre as regiões brasileiras. O aleitamento materno exclusivo de crianças menores de 6 meses no Brasil mostra que o Nordeste apresenta o menor índice de aleitamento materno exclusivo. Então, precisamos superar essas questões. E quando se diz o aleitamento materno continuado até 12 meses, 1 ano, o Nordeste supera a média nacional, mas ainda assim apresenta apenas 61% das crianças mamando com 1 ano de idade. Então, imagine se fôssemos avaliar até os 2 anos, esse número certamente cai, e cai consideravelmente. Então, trabalhar o aleitamento materno é fundamental. E daí, o Ministério da Saúde, né, desde 2013, vem trazendo a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Eu sei que em Sergipe tem tutores da estratégia EAB. É extremamente importante trabalhar isso nas unidades, inclusive discutir isso também nas ações de
tanto nos CRAS, nos CREAS, como nos Centros de Educação Infantil, porque o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos foi um trabalho de ampla discussão na sociedade, não só com a academia, com pesquisadores, com instituições, mas como famílias. Várias oficinas de escuta foram realizadas para trazer esse conjunto de informações que é o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos. Então, nós temos um marco referencial teórico muito importante para as nossas ações de planejamento e de atenção à primeira infância. O objetivo foi exatamente da EAB é qualificar as ações de promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável, né, aprimorando as competências e habilidades dos profissionais da atenção primária, sempre com um referencial teórico que visa a problematização, o princípio da educação permanente. Então, as estratégias anteriormente existentes, Estratégia Nacional de Alimentação Complementar, mais a Rede Amamenta Brasil, se tornou a Amamenta Alimenta Brasil, que nós precisamos. Eu sei que a Elga tem trabalhado muito com isso, junto com o Ronaldo e toda a equipe da saúde, então eu quero só ressaltar da importância de envolver essas ações como prioridade, né? No Guia Alimentar, nós tínhamos os 12 passos para a alimentação saudável. Anteriormente se dizia 10 passos, não vou ler os 12 passos, mas porque vocês com certeza já tiveram acesso ao guia ou passaram a ter, mas são 12 passos para a alimentação saudável, mas prioritariamente nós temos aqui a amamentação como o primeiro passo, não oferecer açúcar e não oferecer alimentos pouco nutritivos ou até mesmo produtos que não são alimentares, mas são comercializados com esse fim. Prioriza também o cozinhar com a própria família e os cuidados de higiene. Traz a classificação dos alimentos, o que é um alimento in natura. Eu peço licença para trazer isso aqui, porque é extremamente importante que todas as famílias conheçam essa classificação, que são os alimentos obtidos diretamente de plantas ou animais, sem alteração, são os minimamente processados, seja eles uma fruta, uma verdura, um feijão, né? Os alimentos, ingredientes culinários, que são os óleos, gorduras, sal e açúcar. Os alimentos processados são produtos fabricados com adição de algum alimento in natura ou minimamente processado, como um queijo, por exemplo, vem de o pão vem de um produto in natura, não é? Mas ele é processado para transformar em outro produto, e os ultraprocessados, que são os fabricados e que têm na sua composição muitos elementos, não só os conservantes e aditivos, como outros para dar cheiro, sabor, e que sobrecarregam todo o processo de digestão e de absorção desses produtos, sobrecarregam as funções renais e as funções hepáticas, especialmente de bebês. Então, esses produtos, alimentos ultraprocessados, eles precisam ser revisitados antes da compra. Por exemplo, ele é considerado produto ultraprocessado quando ele tem acima de 5 ingredientes na sua composição. E aí, eu trouxe aqui 2 exemplos, dizendo aqui, chamando aqui como danoninho orgânico. E ele coloca aqui que é o primeiro orgânico infantil, feito com ingredientes 100% natural, é livre de transgênicos, etc. Mas, no entanto, ele tem 9 ingredientes. Então, ele já passa a ser ultraprocessado. Tá? Então, são esses, na hora, muitas vezes essas palavras atraem as famílias, né? Orgânico, integral, e a pessoa vai comprando sem observar. Então, a leitura de rótulos, essa prática, especialmente nos processos de educação, e a Secretaria da Educação está aqui presente, é muito importante. A rotulagem, ela vem
de uma forma realmente pouco atrativa, no sentido de ler as informações sobre o produto. Mas isso é muito importante que a gente pratique com as famílias, com processos de educação, seja na saúde, na educação e na assistência, não é? Porque, vejam só aqui, eu trouxe uma foto aqui de alimentos in natura, mas tem as questões higiênico-sanitárias. Vocês estão vendo que esses alimentos, além de expostos no chão, um deles, que é o abacaxi, nessa foto que está aqui presente, está exatamente em cima de uma saída de esgoto. E o abacaxi é um produto de difícil higienização. Então, nós temos que tomar cuidado. E esse processo de discutir a higiene do alimento, das mãos e dos utensílios, não é unicamente para o profissional de saúde, é com as famílias que isso tem que ser tratado, né? Toda criança precisa saber, né? Inclusive desde a primeira infância, o risco que tem a falta de higiene, o risco que tem esses produtos que nós utilizamos mais embalagem do que casca. Então, quando vocês estão vendo aqui, na lista de ingredientes, o produto que vem primeiro é o que tem maior composição dentro daquela embalagem. Então, nesse caso aqui, que é a aveia, flocos de aveia, ele vem prioritário, a maior quantidade que tem que estar naquela embalagem é o que está no primeiro item da lista de ingredientes. Mas quando você vai olhar essas prateleiras, como aqui, coloridas, não é? Muito atrativas para as crianças, inclusive, com certeza, nessa lista de ingredientes, a primeira coisa que vem não é um alimento saudável. Então, temos que tomar cuidado quando vamos escolher esses produtos. Temos outros desafios importantes para tratar em relação à primeira infância, né? São os utensílios seguros, de fácil higienização, que é prato, copo, colher, nunca a mamadeira. A mamadeira foi um produto inventado desde quando se descobriu a borracha. Hoje existem vários outros bicos, né, de silicone e outros produtos, mas nunca foi um produto saudável para a alimentação infantil. Além de todas as distorções da arcada dentária, da falta de respeito que a gente impõe, porque o bebê ele é obrigado a engolir. Durante a sucção, ele coordena a deglutição, a sucção e a respiração, ele comanda a descida desse alimento para o seu aparelho digestório. No entanto, a mamadeira não, empurra a garganta abaixo aquele líquido, aquele produto que está sendo ofertado. Então, o risco é muito grande. Temos que tomar muito cuidado também na primeira infância com esses processos de punição, premiação. Então, a criança, ela pode brincar com o coleguinha se ela comer tudo, ou então ela ficará de castigo se não comer. Tudo isso, esse processo da educação alimentar na primeira infância é muito forte, porque demarca muito essas lembranças, né? A lembrança afetiva que a gente tem da alimentação, da formação de hábitos, pode repercutir para toda a fase de continuidade da vida. Então, assistir TV também, comendo, a criança não percebe o sabor dos alimentos, porque ela não está observando que ali é uma abóbora, ela está observando a imagem da TV, do celular. Eu sei que em momentos de pandemia, isso está completamente comprometido, né, porque as famílias, algumas estressadas sem trabalho, outras trabalhando de home office, acabam deixando a criança mais frente à TV, mais em uso do celular, né? Isso tem acontecido, mas nós temos que, no mínimo, ter ciência do risco que isso representa quando isso é exposto para a criança. Né? Então, a alimentação tem que ser concentrada. Eu costumo dizer assim, quantos de nós já perguntou a um adulto, quando o adulto estava ali tomando um copo de suco, e você perguntou, gostou do suco? Gostei. De que é? Não sei. Já aconteceu isso, eu tenho certeza que nós já passamos por isso, não é? Então, significa que a pessoa engoliu o alimento sem saborear, sem perceber o alimento. E isso a gente trata desde a primeira infância,
Quando a gente diz para a criança pegar um pedaço de melancia, ela vai apertar essa melancia, boa parte do líquido da melancia vai cair, mas ela precisa socializar com o alimento, entender textura, cor, cheiro, sabor, para que ela forme seus hábitos mais adequadamente. Então, mascarar alimento rejeitado, isso, a criança não gostou do quiabo, ofereça outro dia, ofereça o quiabo de outra forma, inicialmente foi só com água e sal, bote temperos, outro dia bote no frango, outro dia bote no feijão, mas oferecer de outras formas até que ela consiga gostar daquele alimento. Mas se ela, ao final de muita insistência, não gosta, vamos respeitar. Mas não é natural que ela não goste de alimento nenhum, in natura. Tem famílias se ele não gosta de nenhuma fruta, não gosta de nenhuma verdura. Isso é porque não houve o preparo da formação desse hábito. Então, temos que valorizar boas práticas. E quando vierem aqueles depoimentos não saudáveis, a gente saber enfrentá-los, não é? Então, muitas vezes, já aconteceu das vovós, não é? Dizerem assim, meu filho, meu neto vai ser criado com papa de farinha, porque foi assim que eu criei meu filho e meu filho está bem. Então, você tem que te respeitar, essa foi a experiência dela, mas agora é a experiência de outra pessoa, de outro bebê, e nem que a gente precise discutir um pouco mais, não é? Por que usou a farinha, não é? Até mesmo mostrar que, como foi dito aqui, especialmente pela vice-governadora Eliane Aquino, o risco que nós temos hoje, que é extremamente abusivo, que é o uso dos agrotóxicos e dos pesticidas. Então, a terra está contaminada. Então, aquele alimento que nós tínhamos, mesmo que seja uma cenoura, que seja uma mandioca, que nós tínhamos antes com uma determinada riqueza nutricional, essa riqueza persiste, mas ela vem arrastando também outros produtos que não são nutrientes. Então, nós temos que selecionar bem a linha de produção desses alimentos e onde nós estamos comprando. Um grande desafio na primeira infância é o uso da água. A água tem que ser usada como alimento, a criança não pede água. Quem tem que ofertar água é o ser adulto. Então, negligenciar a oferta de água para um bebê já é um risco de insegurança alimentar extremamente grave, porque a água é um produto necessário para todos os processos de metabolismo orgânico, para a manutenção da nossa temperatura. Então, é fundamental oferecer água como alimento para os bebês. E tem alimentos que a família não gosta e que acaba não ofertando. E ele está no baixo preço, está no tempo de uma safra. Por exemplo, está na época de goiaba. O adulto não gosta da goiaba e não oferece a goiaba para a criança, sendo que aquele alimento teria um custo muito menor do que se ela cobrasse, por exemplo, uma caixinha com suco empobrecido dentro da caixa. Temos que tomar também cuidado com os modismos, os extratos vegetais, de soja, de arroz, de amêndoa. Muitas pessoas estão dizendo, não, eu não ofereço leite de vaca, ofereço leite de amêndoa. Então, amêndoa não tem leite. Leite é um produto de glândula mamária. E nem arroz, nem soja, nem amêndoa, nem coco tem peito. Se não tem peito, não tem glândula mamária, portanto, ali são extratos vegetais, que podem ser usados na alimentação infantil? Sim, podem, mas eles não devem ser chamados de leite, porque não são assim, eles não têm a mesma composição nutricional que o leite humano, por exemplo, tem, né? E tem determinadas intolerâncias, né? Glúten, lactose, que hoje em dia me permitam dizer que quase tudo é diagnosticado por terceiros, né? Se você tem alguma suspeita, tem que ser bem diagnosticada, procure a unidade de saúde, procure investigar e não intitular intolerâncias diversas sem investigação e sem a devida comprovação, porque você limita o acesso a alimentos, a oferta de alimentos, sem que isso seja, de fato, confirmado. Como é que nós estamos, né? Nós temos um cenário alimentar com a desvalorização do ato de cozinhar. Mesmo em um momento de pandemia, que muitas pessoas estão precisando cozinhar, estão indo para as cozinhas
sem muita disposição, sem muito ânimo, às vezes realmente infelizes por estarem na cozinha. Então, essa desvalorização do ato de cozinhar, nós estamos conquistando, isso tem acontecido muito, e aí a pessoa sempre faz aquele prato, sempre repetitivo, não arrisca inovar, e o bebê e a criança começam a rejeitar, assim mesmo como o adulto também pode rejeitar. Então, existem muitas informações inadequadas, fornecidas por blogueiros, por blogueiras, fornecidas por publicidade indevida das indústrias, que aí as pessoas estão como verdade. Eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo, horas o limão é um vilão, horas o limão é a salvação de tudo, né? Horas pode comer ovo, horas não pode comer ovo. Então, vamos tomar cuidado. E essas ações de educação alimentar dentro das unidades que atendem primeira infância, seja assistência, educação e saúde, precisam estar baseadas em evidências científicas. Vamos conversar muito com as famílias sobre isso. Então, a publicidade e o marketing abusivo traz conflito de interesses, porque a indústria ela deseja vender, ela quer lucro, enquanto as famílias querem saúde para seus bebês. E aí, essa produção desenfreada, com grande uso de agrotóxicos, com a presença dos transgênicos, também traz um prejuízo enorme para a insegurança alimentar dentro das populações e compromete muito a primeira infância, por estar em fase de crescimento, né? O poder de compra traz um grande desafio, que é escolher os alimentos. Então, a diversidade dos alimentos precisa ser pensada. Então, se eu tenho pouco recurso, né, e compro sempre batata, em detrimento da compra de uma abóbora, de um quiabo, de um outro alimento, ou então sempre compro laranja e banana, no entanto, a jaca está com preço bom, ou então a manga está com preço bom. Então, nós precisamos discutir o poder de compra e a escolha desses alimentos, não é? Então, essas questões assim de abordagens contraditórias, né? Um alimento não pode ir com o outro, muitas coisas são histórias que foram criadas desde a escravidão, né? Do momento de escravidão no Brasil, quando os escravos estavam ali plantando coisas, se eles fossem comer durante o cultivo, eles poderiam causar um grande estrago naquela colheita, porque eles estavam famintos, né? Eles eram mal alimentados. Então, muita coisa, não, você suando muito, você não pode comer manga, você suando muito, não pode isso. Exatamente vem dessa história de formação alimentar e de hábitos alimentares que traduzem poucas verdades nessa junção de alimentos. Vamos tomar cuidado e observar o que, por exemplo, tem coisas que são extremamente evidenciadas na ciência, como os alimentos cítricos. Quando nós consumimos alimentos fontes de ferro, como feijão, quiabo, e adicionamos um alimento cítrico rico em vitamina C, por exemplo, se eu consumo um feijão e depois tenho uma laranja como sobremesa, eu estou potencializando a absorção daquele ferro. Isso, sim, está comprovado na ciência. Então, nós temos que tomar esse tipo de referência, tá? E tem ingredientes que não são recomendados na primeira infância, especialmente nos 2 primeiros anos, como mel, por vários riscos, né, de contaminação. Então, precisamos cuidar para que as crianças não tenham aquele momento de experimentar. Quantas famílias deixam a criança tocar no alimento para experimentar e ele não é autorizado porque traz prejuízo para a criança. Ainda temos um cenário epidemiológico, né, de melhoria das taxas de aleitamento materno, mas ainda está abaixo do recomendado. Nós temos transição alimentar e nutricional, desnutrição e excesso de peso. Nós temos que reavaliar isso no momento de pandemia. Já estamos vivendo, claramente, já foi dito aqui por os que me antecederam, que nós estamos com a grande parte da população vivenciando, experimentando a fome de novo. É muito sofrido dizer isso, né?
40 anos de nutricionista e dizer isso realmente é muito danoso, presenciar isso na nossa população. Então, a desnutrição, nós tivemos uma queda da desnutrição infantil, que já está se elevando no momento pós-pandemia, além do excesso de peso e obesidade, e não significa que aquela criança com excesso de peso está bem nutrida, ela pode estar usando muitos alimentos ricos em sal, gorduras, e ganhando peso, mas ela não está bem alimentada. O uso precoce e excessivo do leite de vaca, fórmulas infantis, trazendo também esse comprometimento no cenário epidemiológico e permanência ainda de situações de saúde pública, como os casos de anemia, né? Nós ainda sofremos com esse agravo em saúde pública. Além de boas práticas de higiene e seleção, o que é que nós podemos conversar com as famílias, né? E devemos conversar com as famílias? A escolha. Qual é a composição desse produto? Qual é a validade? Olha a embalagem, olha o armazenamento, que às vezes é um alimento in natura, é uma laranja, mas ele está armazenado no sol. Esse alimento, ele logo vai estragar, esse alimento não tem mais o mesmo valor nutritivo. Então, se tem uma outra pessoa comercializando esse alimento melhor armazenado, vamos optar por essa outra pessoa, até que aquela entenda que não é o melhor processo de armazenamento. A contaminação por impurezas, coliformes fecais, bactérias, aditivos, tintas, tudo isso nós temos que observar. A temperatura, né, do ambiente, eu citei aí agora, a higiene, não só do ambiente, como pessoal, e no preparo de alimentos e utensílios. Então, dentro da unidade escolar, é extremamente um momento importante de discutir, porque a criança recebe ali uma refeição, ela deve ter cuidado e entender por que a higiene é importante. E quanto à diluição daquele produto, eu falei aqui de um suco embalado em caixa, não é? Que popularmente se chama suco de caixinha, mas caixinha não produz suco. Então, é suco embalado em caixa. Se vocês olharem a rotulagem, muitos deles têm apenas 1% de fruta. Então, o que é 1% de fruta? Não é nada. Aquilo ali é uma água com vários aditivos, com vários corantes e açúcar. Então, quando a gente conversa assim, você tem 100% de um produto e tira apenas um quadradinho que representa 1%, ali deixa de ser aquele produto. E aí, quando nós estamos observando, eu trouxe aqui essas duas imagens para mostrar que na primeira infância, as crianças amamentadas, elas desenvolvem bem, elas crescem bem, né? No tanto, quando começa o fornecimento de outros alimentos, a depender das condições de família, você observa que os alimentos eles não passam por um processo adequado de preparo, bem quanto o valor nutritivo deles geralmente é a base de carboidratos, sal e gordura. Então, essas imagens eu tirei em comunidades, né? São de minha autoria. Então, a gente observa que a criança, quando ela vai recebendo os alimentos, ela tende a ter uma queda no seu crescimento e desenvolvimento, porque, infelizmente, nós estamos vivendo, mais uma vez, situação de insegurança alimentar, inclusive na aquisição, na perda de direito da compra de alimentos. O acesso à água, né? Muitas vezes a água não potável para consumo por bebês, diretamente assim na torneira, né? Bem como bebês tomando água com açúcar e mamadeira, porque é a opção que se tem. Então, precisamos, de fato, tornar essas crianças visíveis. Elas já estão num volume muito grande no país e nós precisamos tornar isso mais visível e definir políticas públicas efetivas que venham minimizar essa situação. Nós temos casos aqui do semiárido, nesse caso aqui é o semiárido baiano, né? Onde nós temos muita dificuldade com a água, muitas vezes o acesso, nessa comunidade especificamente, o acesso à água é nessa fonte aí, de cor barrenta, onde bebem água adultos e animais. Então, imaginem um bebê tomando qualquer produto diluído nessa água. Então, imagine que a família conseguiu comprar um leite, né, em pó e vai diluir exatamente nessa água. Então, garantir
o aleitamento materno prolongado é garantir o afastamento da criança, se ela vai precisar, porque não tem outra opção, que não seja logo nos primeiros meses de vida, né? Até que essas famílias sejam atendidas de fato com essa situação. Então, aqui também são fotos que eu tirei em unidades escolares do semiárido baiano, né? Onde a gente observa, e esse é no semiárido do Brasil, né? A gente observa que as condições de água, tanto de acesso quanto de armazenamento, estão precaríssimas ou inexistentes, e isso compromete a diluição. E aí, eu digo, se eu estou falando que, mas tem bebês que a mãe tem uma doença que não pode amamentar, ou então são bebês que perdeu a própria mãe. Então, quais são os motivos médicos aceitáveis para o uso desses outros líquidos que não leite materno? Existem, sim, motivos médicos aceitáveis. Só não pode ser de forma indiscriminada, não é? Então, são raras as exceções que a criança precisa de outro leite que não o materno. O plano alimentar tem que ser indicado individualmente, por profissionais que estudaram alimentação infantil, que estão na linha de frente da atenção primária à saúde, não só nutricionistas, não é? Os outros profissionais que estão na linha de frente da atenção básica, têm que estar preparados para entender quais os bebês, de fato, precisam desses outros alimentos e dar a devida orientação. Porque a indústria, ela só quer realmente lucro. Então, ela vem, através das estratégias de meio de comunicação de massa, mídias digitais, pontos de venda, os próprios serviços de saúde e de educação, eles estão querendo atingir qual é o público bebê e tornar esse bebê nesse conjunto aí de publicidades, né, que está nessa foto, mostrando que o bebê acaba sendo um cobaia da introdução de todos os alimentos. Aí, eu quis trazer aqui para que a gente entenda claramente a insegurança alimentar quando a gente não apoia o aleitamento materno ou então negligencia a orientação pelo aleitamento materno. O Brasil e o mundo inteiro, eu só trouxe aqui coisas, mas quem quiser estudar um pouco mais sobre essa contaminação de fórmulas infantis com a bactéria Sakasaki, vai entender, né, o quão grave. Em 2005, nós tivemos unidades de UTI em maternidades do Brasil, onde 100% de óbito, em todos os casos que usavam fórmulas infantis. E estavam dentro de UTI, portanto, não foi a colher contaminada da cozinha da família, não foi a água de diluição da casa que não foi pautável, foi dentro de unidades de UTI. Então, trouxe aqui só para que vocês possam entender que também é insegurança alimentar quando a gente não trabalha insistentemente com os processos de promoção do aleitamento materno. E a indústria faz o contrário. A indústria bota ali, não arrisque a vida do seu filho, ofereça leite condensado. Desde quando esse leite rico em açúcar? Quem quer fazer leite condensado? É só colocar 1 litro de leite de vaca com 600 gramas de açúcar, deixa ferver, ou seja, mais da metade do produto é açúcar. Nunca seria indicado para alimentação infantil. E a indústria sempre trabalhou isso. Aqui nós temos olha, publicidade muito antiga, Nanon até o desmame. Acho que alguém que tem a minha idade aí, mais ou menos a minha idade, lembra do Nanon, né, que a Nestlé trouxe como leite mais moderno e perfeito e maternizado, ou seja, a mãe de um bebê é uma vaca para ser leite maternizado, e a indústria foi, e as associações profissionais não combatem isso. Aqui vocês estão vendo mãe, se não puderes amamentar, bebe a cerveja à cabeça de cachorro recomendada pelos médicos. E nenhuma associação de médicos da época se contrapôs a essa publicidade, deu aval a isso. E as famílias vão lendo isso, não é? Então, proteger a prática do amamentar é uma preocupação internacional. Vocês estão vendo aqui, quando a primeira figura ali, farinha láctea Nestlé, quando o Henri Nestlé lançou a farinha láctea em 1916, disse, essa fórmula vai revolucionar a alimentação infantil, sendo que é uma farinha de trigo tostada, totalmente pobre. E a indústria sempre trabalhou ao longo dos anos, 1948, vem aí, eu sou leiteiro faltar, tenho leite em pó, sempre trabalhou as questões de
e não ficou por aí. Em tempos atuais, nós tivemos em 96, na mídia aí, a Parmalat trouxe que os animais tomam leite de vaca. Não é verdade. Nenhum leão toma leite de vaca. E estamos hoje com um grande problema, os colegas nutricionistas aqui presentes, né? Com certeza estão tão preocupados quanto os demais, mas que são os compostos lácteos. O composto lácteo não é leite. O composto lácteo é um subproduto com soro de leite, e a indústria criou uma rotulagem muito parecida. Então, a mãe vê a família vê a lata do leite de R$ 44,00, um exemplo, e o outro de R$ 12,50. Ela vai pegar aquele de R$ 12,50, acreditando que ela está levando um alimento adequado. Mas o composto lácteo não é leite. Ele é um subproduto. E aí vem ainda, em 2019, bem recente, né? Lojas Riachuelo. Não vende alimentos infantis, mas distribuiu um sachê de leite ninho com ômega 3, dizendo que é hora de escola. Olha aí, os educadores que estão aí hoje aqui nesse evento, dizendo que se o bebê tomar esse leite, vai ficar mais inteligente. E a hora de dormir, um leite com camomila. Ou seja, é assim que a gente faz o bebê dormir, sem atender às suas necessidades, né, de sono apropriado na hora certa? Então, a indústria ela avança de forma muito abusiva. E tem o aval de associações. A Sociedade de Pediatria, os seus cursos de atualização, esse mesmo em 95, foi dentro de um navio, onde os profissionais pediatras, residentes em pediatria, tiveram todo o congresso e estadia nesse navio gratuitamente, com o aval da Sociedade Brasileira de Pediatria. Valdeirê, isso foi em 95. Não, agora em 2020, nós estamos vivendo um curso para residentes em pediatria 100% da Nestlé. Então, por que a Nestlé? Poderia ser a Danone, a Parmalat. Estou aqui citando porque essa é a realidade, né? Promove um curso especificamente para residentes pediatras de pediatria e distribui, inclusive, brindes dizendo assim, pediatra Nestlé. Quer dizer, você passa pela universidade para ser profissional de saúde e não pela indústria de alimentos infantis, tá? Mas não fica só entre os pediatras. Esse assédio abusivo, esse investimento que a indústria faz, é também com o nutricionista, na minha categoria. Então, no dia do nutricionista, o ano passado, os nutricionistas receberam, especialmente os que trabalham em maternidades, receberam um kit Nestlé de presente. E vocês vejam que todo mundo que recebe um presente, por mais bobo que seja, fica grato. Uma colega colocou mimos do dia, a palavra é gratidão. Não existe almoço de graça. Todo presente que você recebe, você tem um retorno a dar. Então, ali foi uma caixinha com 4 brigadeiros, um porta-marmita e um porta-celular, que não muda a vida de nenhum profissional, mas ele ficou grato. Esse profissional ficou grato. E na hora de prescrever, vai se lembrar da empresa, né? Então, é assim que nós precisamos entender que é responsabilidade de todos essa intersetorialidade da segurança alimentar compete a todos nós, tá? Eu quero também finalizar convidando vocês, eu faço parte da rede IPFA, vocês estão vendo o símbolo aqui embaixo, há 30 anos eu sou membro militante da rede IPFA, que é uma rede de voluntários em defesa da segurança alimentar na primeira infância, portanto, o aleitamento materno. A 15º ENAM, há 30 anos, nós fazemos o Encontro Nacional de Aleitamento Materno sem a ajuda da indústria, é totalmente isento da ajuda da indústria, é um evento ético em defesa da primeira infância, e esse ano será online, por conta da pandemia. Então, já está marcada a data de 1 a 4 de dezembro, convido a todos vocês a ficarem atentos para as inscrições para participar desse evento, tá? Onde nós trabalhamos não só
o aleitamento materno como alimentação complementar saudável. Vamos comemorar 40 anos de políticas de aleitamento materno e alimentação complementar saudável e 30 anos de ANANS.